Já aconteceu de você receber uma proposta de investimento do banco e ficar com a dúvida se realmente aquele investimento era adequado para você? Por exemplo, o gerente do banco te liga ou te manda uma mensagem dizendo que tem um investimento que rende 116% do CDI e que é excelente para você. Mas será que é bom mesmo? Você sabe analisar para saber se esse investimento que está sendo proposto é adequado ao seu perfil e ao seu objetivo? No vídeo de hoje eu quero te mostrar uma proposta que o Banco Itaú enviou para um cliente da nossa consultoria e que parecia uma proposta irrecusável, mas eu recomendei que ele não fizesse. Eu quero te mostrar por que eu fiz essa recomendação e no que você precisa prestar atenção na hora de analisar este tipo de proposta. Se você costuma seguir recomendações do gerente do banco ou de um assessor de investimentos sem saber analisar se aquele investimento é realmente interessante para você, eu te convido a ficar no vídeo até o final. Pode ser que você esteja colocando seu dinheiro em algo que não faz sentido ou ainda pior, sendo enganado sem perceber. Para quem está chegando agora aqui no canal, eu sou Ivan Araújo, consultor de valores imobiliários e sócio da Evolio Consultoria de Investimentos. Aqui no canal eu trago conteúdos que mexem com o nosso bolso, sem enrolação e sempre com muita transparência. Então fica o convite para você se inscrever aqui no canal e já deixar uma curtida aqui no vídeo para colaborar com o meu trabalho. Inclusive, sempre que tiver alguma dúvida com relação aos conteúdos do vídeo, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder. Se quiser ter mais proximidade comigo e conversar um pouco sobre investimentos e assuntos que envolvem dinheiro, eu te convido também a me seguir lá no meu Instagram. E é por lá também que a gente tem mais facilidade para ficar mais próximo e bater um papo sobre investimento ou qualquer outra dúvida que você tiver com relação a dinheiro. A mensagem que o cliente recebeu foi essa daqui. Olá Pedro, surgiu aqui uma oportunidade bem interessante para a sua estratégia de investimentos e acho que faz sentido participar. É um fundo de investimento que rende 116% do CDI, isento para a pessoa física, o que vai trazer um retorno melhor para o cenário atual. À primeira vista, parece uma baita oportunidade, né? Rentabilidade acima do CDI, isenção de imposto e um título vindo de um banco extremamente sólido, que é o Banco Itaú. Tudo isso soa muito bem como uma excelente proposta, mas será que é isso mesmo? Eu já te adianto que eu recomendei que o cliente não fizesse esse investimento. E até o final do vídeo eu vou te explicar em detalhes o porquê. Depois que eu fiz a recomendação de não investir, o cliente entrou em contato com o gerente do banco e disse que não participaria daquela proposta porque ele tinha ofertas mais interessantes alinhadas ao perfil dele. E foi aí que na verdade eu fiquei até um pouco irritado, porque o gerente do banco mandou a seguinte proposta para o cliente: oferta melhor que 116% do CDI isento? Poderia me enviar? Ou seja, o gerente do banco estava desconfiando da minha recomendação, principalmente porque ele entendia que um título que rende 116% do CDI seria irrecusável. E como eu disse, aparentemente é mesmo irrecusável. E eu fiquei irritado não pela proposta em si, até porque o gerente do banco está lá para vender produtos do banco. Ele tem metas, ele precisa garantir o emprego dele e ele trabalha para o banco. Porém, o que me irritou mesmo foi a falta de transparência e a forma como o cliente foi abordado. Muita gente não sabe, mas o gerente do banco tem inúmeras metas para vender produtos do banco. E se ele não vende, ele pode ser penalizado. Então, obviamente que ele oferece esses produtos, mesmo sendo ruins, para vários clientes. E quando o cliente, desavisado, sem conhecimento ou sem tempo para fazer uma análise mais criteriosa, aceita, ajuda o gerente a cumprir a sua meta. Algo muito parecido com quem tem um assessor de investimentos e acredita que o assessor trabalha de graça para ele. Obviamente que ninguém trabalha de graça. O assessor, ele ganha dinheiro recomendando ativos, recomendando investimentos que pagam comissões para ele. Então, quando o assessor recomenda um investimento para você, tem uma comissão por trás disso que você não vê, mas que ele recebe. Algo que pode gerar um conflito de interesse gigantesco, principalmente se o seu assessor não for um bom profissional e estiver interessado apenas em ganhar as comissões, ao invés de se interessar também pelos seus objetivos. Nesse caso específico do nosso cliente, o que me chamou mais atenção foi a abordagem enfatizando que rendia 116% do CDI. E é justamente aí que mora o perigo. O banco sabe que muitos clientes não têm conhecimento ou então nem têm tempo para fazer uma análise mais criteriosa. E mostrar uma rentabilidade muito interessante
é o gatilho principal para que o cliente dê um ok e o investimento seja realizado. É aquela coisa, um número muito chamativo, livre de imposto de renda, parece com certeza uma proposta irresistível. Mas investimento bom não é só rentabilidade. A gente tem que considerar o risco, a liquidez, o prazo e se o investimento está alinhado aos objetivos do cliente. E é isso que a maioria das pessoas não vê. Vamos dar uma olhada no fundo para você entender bem quais são as características desse investimento. Eu vou colocar aqui na tela a lâmina do fundo, onde a gente tem as principais informações. Porém, a minha análise não se manteve apenas nesse documento. Eu baixei o regulamento do fundo, que é um documento chato de ler para a maioria das pessoas, até porque tem muita informação mais difícil de entender para quem é um leigo nesse mundo dos investimentos, porém, informações muito importantes para que você, de fato, tome uma decisão assertiva com relação a colocar o seu dinheiro nesse tipo de produto ou não. Quando você vai fazer um investimento em um fundo de investimento que tem regulamento, várias regras, você para ler esse regulamento ou simplesmente você só olha a rentabilidade e investe o seu dinheiro no fundo? Se você estiver fazendo assim, sinto te dizer que você está fazendo de uma forma errada e correndo riscos desnecessários. A verdade mesmo é que muita gente se ancora pela rentabilidade. É algo importante, até porque quando você começa a fazer investimentos, o que você mais quer é ver o seu patrimônio crescer. Só que você não pode esquecer que esse patrimônio precisa estar seguro. De nada adianta o seu dinheiro se multiplicar se na hora que você precisar desse dinheiro, você não conseguir receber de volta. Inclusive, o investimento ideal é aquele que é bom para você atingir os seus objetivos. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Por isso que na hora de investir você precisa de uma estratégia personalizada. Ela precisa estar alinhada ao seu perfil e aos seus objetivos. No regulamento do fundo, eu encontrei informações que mudam completamente a percepção com relação a esse investimento. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu recomendei que o cliente ficasse fora dessa oferta do banco. Comenta aqui quantas vezes você ou pessoas que você conhece tomaram decisões e colocaram dinheiro em produtos bancários ou que um assessor recomendou sem fazer a mínima ideia do que se tratava. Você acha mesmo que dessa forma você está cuidando do seu patrimônio? Bom, essa aqui é a lâmina do fundo, um documento inclusive que o banco enviou para o cliente, mas eles têm certeza que o cliente provavelmente não vai ler e se ler provavelmente nem vai entender, dependendo do nível de conhecimento e investimentos que esse cliente tem, o que é muito bom para o banco, porque quanto menos o cliente sabe, mais fácil é de empurrar um produto para ele. Aqui então a gente consegue ver que a aplicação inicial nesse fundo é de R$500 e a aplicação adicional é de 100. Ou seja, para permanecer no fundo, então, você tem que ter pelo menos R$500 investido. Aqui ele traz uma explicação sobre o fundo, que é um fundo de renda fixa. Aqui está escrito, né, ó, Absolute Hydra Seleção Infra Renda Fixa CP. Aqui já começa com um detalhe, coloca CP, para quem é do ramo já vai saber do que se trata, mas o cliente provavelmente não sabe. E aí o fundo continua, é um fundo que busca superar o CDI no longo prazo, investindo em debêntures incentivadas, sem incidência de imposto de renda para investidores pessoa física. Enfim, eu não vou ler tudo aqui, mas tá aí na tela para vocês, se quiserem dar um print, vocês conseguem dar uma lida depois, tá? Vamos ao que interessa de fato aqui, para o vídeo também não ficar tão longo. A gente pode observar aqui do lado que o fundo tem uma taxa de administração de 0,79% ao ano. Não é uma taxa alta, mas também não é uma taxa muito baixa. O fundo não cobra taxa de performance, que é uma taxa que ele poderia cobrar caso ele vencesse o CDI, já que o CDI é o benchmark, é o que ele quer dar de rentabilidade maior para o cliente. Essa taxa funciona como um bônus para o fundo caso ele vença um determinado indicador. Nesse caso aqui, é o CDI. Como não tem essa taxa de performance, então mesmo que o fundo venha a render mais do que o CDI, não vai ser cobrado nada e a rentabilidade é do investidor. Não tem taxa de saída, ou seja, para você deixar de investir no fundo você não paga nada, o que é bem importante ter em um fundo de investimento. Tem várias outras informações, mas como eu disse, eu vou frisar aquelas que eu julguei mais importante. Se você, por exemplo, quiser sair do fundo, deixar de investir e pedir o resgate, você vai precisar aguardar 30 dias corridos após a solicitação. O crédito acontece um dia útil depois desses 30 dias corridos. Ou seja, você vai esperar ali, basicamente, 31 dias para você ter o seu dinheiro de volta.
Tá? Não é um prazo muito longo, mas para quem precisa de liquidez, não é interessante. Para uma reserva de emergência, por exemplo, não é nada interessante, porque se a emergência surgir, você precisa do dinheiro na hora. Você não pode esperar 31 dias para pegar esse dinheiro de volta. Aqui na lâmina diz também que o público-alvo é o público em geral. Ele mostra até aqui para quem é indicado, são indicados para todos os perfis de investidor e dentro do total de recursos aplicados. Tá? Não vou ler tudo como eu disse, vamos focar aqui em detalhes que eu julgo mais interessante. Se você observar, o próprio fundo diz que ele é um ativo mais arriscado. Olha onde está marcando aqui a setinha. Ele já passou do nível médio e está indo para o alto. Ou seja, ele é um fundo de nível médio a alto. Então, para quem tem um perfil conservador, não é um fundo interessante. Principalmente se isso aqui for desequilibrar a estrutura da sua carteira. Como eu falei, né, o benchmark é o CDI, ele já mostra aqui, ou seja, o objetivo do fundo é vencer o CDI. Lembra do CP que aparece aqui em cima, renda fixa CP? É o CP de crédito privado. E aqui o fundo deixa bem claro que o seu mercado de atuação é o crédito privado. A princípio, se você não sabe do que se trata isso, pode parecer algo inofensivo. Porém, quando a gente faz investimentos na renda fixa, nós temos os títulos do Tesouro, que são indiscutivelmente os mais seguros. Nós temos os títulos de emissão bancária, como é o caso do CDB, RDB, LCI, LCA, que são títulos que contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito e, por isso, trazem uma camada maior de proteção para você. E nós temos também os títulos de crédito privado, que são títulos emitidos por empresas privadas e que não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Esses títulos, como por exemplo um CRA, um CRI e uma debênture, são títulos sim de renda fixa, porém são títulos mais arriscados. Pra você entender bem, se você investe em um CDB, que é um título emitido por uma instituição financeira, e a instituição financeira quebrar, você conta com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Então, no valor de até 250 mil por instituição, por CPF, até um valor global de R$1 milhão, você recebe o seu dinheiro de volta. Agora, no caso do crédito privado, se a empresa quebrar, tiver problemas financeiros sérios, o seu título vai perder valor e você provavelmente não vai receber o seu dinheiro de volta. É um risco bem mais elevado do que investir em títulos de emissão bancária ou então em títulos do Tesouro. Isso falando em renda fixa, porque no caso da renda variável, aí a gente sabe que o sistema é totalmente diferente. Agora, lembra que o banco disse que o rendimento desse fundo era de 116% do CDI e utilizou este número para atrair o cliente para esse tipo de investimento? Vamos dar uma olhada então se o banco estava certo. Aqui a gente tem os retornos mensais do fundo. É um fundo novo que começou lá em 2024. No primeiro mês, a rentabilidade foi equivalente a 217,25% do CDI, uma rentabilidade realmente muito interessante. No mês seguinte, essa rentabilidade já foi de 111 e assim sucessivamente a gente pode ver que em vários meses a gente teve bastante volatilidade. Se a gente olhar a rentabilidade de outubro de 2024, por exemplo, a gente pode ver que ele rendeu menos que 100% do CDI. Em novembro isso também aconteceu, em dezembro a rentabilidade foi de 70,32% do CDI. No acumulado, de abril a dezembro, o fundo fechou 2024 com uma rentabilidade de 112,74% do CDI, uma rentabilidade muito boa. Quando a gente vem para 2025, a gente pode ver que a volatilidade continua. Em janeiro, por exemplo, a rentabilidade foi menor que 77% do CDI. Já no mês de junho, a rentabilidade foi de 138% do CDI. No acumulado, então, é que este fundo no ano de 2025 está com a rentabilidade de 116% do CDI. Para ser mais exato, 116,88%. Mas note que o fundo não rende 116%. O fundo rendeu até este momento 116%. Seria o mesmo como se eu tivesse pego apenas o mês de abril de 2024 e dito para o cliente que o fundo rende 217,25% do CDI. Tá correto? Não, não está correto, porque naquele mês ele trouxe essa rentabilidade, mas não é uma rentabilidade linear, é um fundo que sofre volatilidade, principalmente porque ele investe em crédito privado. E ao investir em crédito privado, ele se torna também um fundo mais arriscado. Esse foi um ponto que me deixou bem irritado, principalmente pelo fato do cliente ser abordado
com a proposta de um investimento que rende 116% do CDI, sendo que não é verdade. É um fundo que em 2025, até o mês de junho, rendeu 116% do CDI. Mas isso não significa que essa rentabilidade vai se manter. Inclusive, ela pode até ser mais alta, como também pode ser mais baixa. O interessante, então, é o cliente ter informação de forma muito transparente para que ele consiga tomar uma decisão assertiva e identificar se aquele tipo de investimento é adequado ao seu perfil e à sua estratégia. Não foi o que aconteceu. Se a gente pegar o regulamento do fundo, ele traz ali uma série de riscos que o cliente está exposto ao investir nesse fundo. O que não foi dito para o cliente e muito menos foi citado. Então, depois de analisar o fundo, eu recomendei que o cliente ficasse de fora. Outro detalhe muito importante é o histórico insuficiente. O fundo é relativamente novo. Ele foi criado em abril de 2024. E como então não há um histórico suficiente para a gente analisar a solidez do fundo em vários ciclos econômicos diferentes, eu achei melhor não colocar também na carteira do cliente. O cliente em questão tem um perfil conservador. E aumentar o risco da sua carteira ia trazer desequilíbrio na sua estratégia. Por esses motivos, então, eu recomendei que ele ficasse de fora. Se a gente fosse analisar apenas a rentabilidade, com certeza seria um investimento que deveria estar na carteira do cliente. Porém, quando a gente analisa o perfil do cliente, a sua estratégia, os seus objetivos, a gente não pode olhar apenas a rentabilidade de um produto. Infelizmente, muitos gerentes de banco oferecem os investimentos considerando apenas a rentabilidade e deixando de lado os objetivos e o perfil do cliente. Esse gerente, como eu já mencionei, está mais preocupado em atingir as suas metas e manter o seu emprego no banco do que, de fato, atender o cliente como ele merece. Então, quem busca apenas rentabilidade sem entender o contexto, acaba caindo em ciladas e perdendo dinheiro. Aqui na Evolio a história é outra. Nós somos uma consultoria de investimentos e o nosso papel aqui é investir da maneira que o cliente precisa e não do jeito que a gente quer. Nós elaboramos uma estratégia personalizada de acordo com os objetivos e com o perfil do cliente, justamente para a gente escolher investimentos adequados a este perfil e a este objetivo para que o cliente possa investir com muita tranquilidade e muita segurança. Nós não aceitamos comissões para recomendar ativos, o que elimina o conflito de interesse que é tão comum nas relações entre o cliente, o gerente de banco e os assessores de investimentos. Se você é atendido por um assessor ou pelo gerente do banco, precisa ficar de olho nas recomendações e entender de forma profunda se aquele investimento realmente é adequado para você. Um serviço que pode parecer gratuito pode sair muito mais caro do que você imagina. Inclusive, se você já é um investidor, tem mais de 100 mil investido ou faz aportes acima de R$2.000, eu quero te convidar a conversar com um dos nossos consultores. Nós oferecemos uma consultoria gratuita de aproximadamente 1 hora, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas e o consultor vai poder avaliar a sua carteira para te dizer se você está no caminho certo. Se você tiver interesse, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição ou então na bio das minhas redes sociais, como eu mencionei lá no Instagram, também tem um formulário para você preencher e um dos nossos consultores entrará em contato com você. É gratuito e vale a pena fazer essa análise. Dessa forma você terá certeza se está no caminho certo ou então se tem um monte de cilada na sua carteira. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like e compartilhar com alguém. Muita gente precisa saber dessas informações que eu trago aqui nesse vídeo. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.